Só o jeito que você anda pode estar te deixando mais cansado do que o seu próprio dia de trabalho. Pesquisadores fizeram um grupo de pessoas caminhar por um corredor, metade andou curvada, olhando para o chão, ombro caído, tipo aquele andar de quem está exausto, e a outra metade fez o contrário, andou de forma ereta, olhando para frente, um andar mais leve, mais solto. Depois todo mundo respondeu um questionário sobre o humor e a energia. O grupo que andou curvado relatou muito mais cansaço e mais desânimo que o outro grupo, só pela forma de andar em poucos minutos. E fica até o final que eu vou te mostrar os ajustes exatos que eu uso para ter mais energia durante o meu dia, sem precisar mudar toda a minha rotina. Só a forma de como você se posiciona em alguns momentos específicos do seu dia já acelera isso. Você provavelmente já ouviu que a sua postura importa para sua imagem. O que quase ninguém te conta é que ela também mexe direto com a sua energia e disposição, todos os dias sem você perceber. E isso pesa ainda mais para quem tem aquela agenda cheia, rotina de quem trabalha sentado, olhando para o celular, curvado o dia inteiro. Pode estar te deixando muito mais cansado do que o próprio esforço do seu dia. E cansaço acumulado é exatamente o que mais atrapalha a consistência com o treino e dieta. Chega aí, deixa eu te contar a história por trás desse achado e por que ela explica muita coisa. Pesquisadores da San Francisco State University, liderados por Eric Pepper, pegaram um grupo de voluntários e pediram para metade caminhar por um corredor de forma curvada, ombro para frente, olhando para o chão. Já a outra metade fez o contrário, caminhando ereto e olhando para frente. Depois da caminhada, todos responderam um questionário validado sobre humor, energia e sintomas de cansaço. E o resultado foi consistente. Quem caminhou curvado relatou significativamente mais cansaço e mais sintomas de tristeza do que caminhou ereto, mesmo sendo o mesmo grupo de pessoas, no mesmo dia, fazendo a mesma caminhada, só que de formas diferentes. O próprio pesquisador resumiu assim: é parecido com o princípio de fingir até conseguir. Você pode até convencer seu corpo e ter mais ou menos energia, só pela forma de como você se movimenta. Isso faz sentido biologicamente. A postura curvada comprime a respiração, reduz a amplitude que você consegue respirar. Isso sozinho já é suficiente para te deixar mais cansado ao longo do dia, sem você saber a possível causa. Aqui quem fala é Sandro Macedo, e antes da gente continuar, considere deixar o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso diz pro YouTube que esse conteúdo tem valor para você e me ajuda a estar trazendo toda semana. Bora lá! E sabe qual que é o motivo disso que eu tô te contando e importar pro seu emagrecimento? É simples, energia baixa muda completamente o seu dia e sua decisão. Quando você chega em casa exausto, a chance de você pular um treino sobe muito. A chance de você pedir uma comida no iFood ao invés de cozinhar para você também dispara. E a chance de você compensar o cansaço comendo mais açúcar e café em excesso sobe demais. Não é falta de força de vontade, é justamente o corpo economizando energia onde você acha que precisa e cortando exatamente as decisões que exigem muito mais disciplina. É isso que acontece o dia inteiro em situações que parecem banais. Você passa 8 horas sentado, olhando para o celular, com o pescoço curvado, olhando para baixo. Você entra numa reunião encolhido, tentando ocupar o mínimo de espaço. Você anda pelos lugares, olhando para o chão, no automático. Cada uma dessas coisas sozinha parece besteira, mas somadas ao longo do dia, elas vão descontando da sua energia disponível. A mesma energia que você precisa para treinar depois do trabalho ou para resistir à tentação de pedir um delivery às 10 horas da noite. Vamos fazer o seguinte, pensa na sua rotina de trabalho. Você passa o dia inteiro olhando para baixo, celular na mão, notebook mais baixo que os olhos, pescoço curvado sem você perceber. Isso não é só, minha coluna vai reclamar depois. É uma energia que está sendo descontada aos poucos o dia inteiro. E no fim do dia, é exatamente essa energia que faltou para você poder treinar melhor ou cozinhar uma comida que faria você seguir uma dieta para ter mais resultado. Agora pensa numa reunião importante. Você senta e sem perceber já puxa o ombro para frente, cruza o braço, tenta ocupar o menor espaço possível, porque está inseguro ou porque não quer chamar mais atenção. Isso não é só sobre como os outros te enxergam. É mais uma fatia de energia sendo gasta em tensão física, em vez de ficar disponível para sua disposição no resto do dia. E sabe o que é mais louco disso tudo? Você anda pelos lugares olhando para o chão, no piloto automático, e nem nota isso. Parece nada, mas é uma postura repetida o dia inteiro, e cada repetição é mais um pouquinho de energia que vai tirando do seu dia, tirando sua consistência de treino e dieta, e que faz com que você não tenha resultado. Agora que você já viu essas três situações, você precisa entender por que corrigir isso não é só sobre ficar bonito, é sobre justamente romper um mito que a maioria carrega dentro de si. Tem duas ideias erradas que sustentam esse padrão e vale derrubar as duas agora. A primeira é justamente achar que postura é só estética, que não muda nada de verdade. E isso é falso. O estudo que eu te mostrei mediu isso com um questionário validado de humor e energia, comparando o mesmo grupo de pessoas em duas condições diferentes. Não é minha opinião, é justamente um comportamento que está sendo medido e que mostrou o resultado para quem fazia da maneira correta e quem não fazia. A segunda ideia errada é achar que precisa ficar tenso e ereto o tempo todo, tipo postura militar para ter presença. Também é errado. A postura ereta não é rigidez forçada, é justamente ocupar o espaço de forma natural, ombro aberto, sem tensão.
Postura rígida demais também cansa, porque vira mais um gasto de energia sustentando uma tensão que é desnecessária. Agora você que está me assistindo, eu sei que tem várias coisas passando pela sua cabeça. E a objeção que eu sei que vai passar é justamente, meu cansaço é do trabalho, não tem nada a ver com postura. O cansaço do trabalho eu sei que ele é real, e eu não vou negar isso. Mas a postura ruim sim é uma explicação alternativa. É um fator que soma em cima do cansaço que você já tem no seu dia. Não trocando um pelo outro. Você tem que eliminar uma fonte de gasto de energia que dá para controlar, mesmo sem conseguir controlar sua carga de trabalho. E também tem uma outra objeção muito comum que você já deve estar pensando nisso. E parece bobagem. Uma caminhada diferente não muda nada de verdade. Esse estudo comparou justamente o mesmo grupo de pessoas no mesmo dia e mediu a diferença real de energia relatada. Não é sensação isolada, é justamente o padrão comprovado em pesquisa. E o que você deve fazer na prática, que eu já te prometi no início desse vídeo, sem precisar mudar sua rotina inteira para realmente conseguir melhorar sua postura e ter muito mais resultado, cansar menos e ter mais energia no seu dia. A partir de hoje, você vai ajustar a sua estação de trabalho. A tela tem que ficar na altura dos olhos, não olhando para baixo o dia inteiro. Isso sozinho já corta centenas de repetições diárias de postura errada. Antes de entrar em qualquer ambiente, sala, evento, reunião, você vai parar por 2 segundos na entrada, vai estufar o seu peitoral, olhar para frente o ambiente e andar. Isso sozinho já vai mudar o quanto de energia você gasta em tensão desnecessária durante o seu dia inteiro. E no fim do seu dia de trabalho, antes de decidir entre treinar ou pular esse treino, faz 2 minutos de alongamento simples para poder abrir o peitoral e os ombros. Não é sobre motivação, é sobre destravar um pouco de energia que a postura do seu dia guardou para si. O celular na altura dos olhos sempre, não olhando para baixo. Parece bobo, eu sei, eu já falei isso, mas é repetição. E essa repetição é justamente o que constrói o efeito na sua energia e te deixa muito mais animado disposto ao longo do seu dia. Eu, há muito tempo atrás, comecei a prestar atenção nisso, principalmente depois de dias de trabalho puxado antes de ir treinar. Não foi só a forma como os outros me viam que mudou, porque eu mudei minha postura e melhorei minha presença. Foi justamente como eu cheguei no treino, com mais disposição e menos aquela sensação de hoje eu não consigo, que cansaço, sono, abrindo a boca. E olha que isso não tem nada a ver com motivação ou disciplina. É só a postura aplicada com a intenção e feita da maneira correta. O seu emagrecimento não está travado só por causa de falta de treino ou dieta errada. Às vezes está travada porque a sua energia, a sua disposição durante o dia que você precisaria para poder manter consistência no treino já foi embora muito mesmo antes de você pisar numa academia. A pergunta que fica é, você vai continuar deixando sua postura roubar essa sua energia sem você perceber, ou você vai usar esses ajustes que eu te expliquei simples a seu favor, ter muito mais resultado e disposição no seu dia. Toda semana aqui você vai aprender sobre presença, shape, como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Faz o seguinte, se inscreve aqui agora nesse canal e eu te garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo que será excepcional. Tchau!